Ia fazer. Graça e paz em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia. E vamos começar o nosso dia, meditando na palavra do Senhor. Para isso, antes da gente meditar, eu gostaria de orar. Amém? Senhor, nós te convidamos através do Teu Espírito Santo para estar nesse lugar, estar, Senhor Jesus, no meditar da palavra. Deus, nós oramos para que o Senhor gere vida em nós, Senhor, para que produza coisas boas em nós, para que cumpra em nós, Senhor, o propósito do Senhor com essa palavra, Deus. Em nome de Jesus, atinge o nosso coração, não na superfície, mas no mais profundo, Senhor, e ocupa os nossos pensamentos com a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o texto de hoje é no Evangelho de João, no capítulo 11, e a nossa meditação ela tem esse trecho ali do 47 até o 57, que é a parte final do capítulo 11. Mas, antes da gente chegar nesse trecho, eu quero relembrar o que aconteceu antes de chegar nesse ponto. Então, no capítulo 11, a parte mais conhecida do capítulo 11 é a ressurreição de Lázaro, que foi o que nós consideramos até agora, desse caminhar de Jesus, o maior milagre de Jesus. Por quê? Jesus já não havia ressuscitado outras pessoas? Sim, Jesus já tinha ressuscitado outras pessoas. Só que essas pessoas que Jesus ressuscitou, ali nós sabemos que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, ela tinha recentemente dado ali a morte dela, Jesus foi lá e ressuscitou. O filho da viúva de Naim também foi uma ressurreição que Jesus fez quando aquele corpo estava indo para o sepultamento. Mas a ressurreição de Lázaro, esse amigo de Jesus, se deu 4 dias após a sua morte, quando o corpo dele já estava em decomposição. E a gente vê muito claramente no texto que tanto aquela família que amava Jesus e que Jesus amava também, teve um fortalecimento da fé, A Bíblia fala ali, se creres verás a glória de Deus. Eles creram e viram a glória de Deus. E a glória de Deus resplandeceu para todos que estavam ali, inclusive para os judeus que estavam ali. Então, deu um fortalecimento na fé daqueles que já criam em Deus e também deu um despertamento de fé para aqueles que assistiram aquele momento da ressurreição de Lázaro. Só que, infelizmente, a fé não é de todos, e a gente sabe que após essa ressurreição, alguns judeus foram e falaram com aqueles principais sacerdotes, os fariseus, o sumo sacerdote foi notificado de tudo isso e a gente sabe que eles começaram a bolar um plano aqui, Aqui no texto está dizendo assim, o plano para tirar a vida de Jesus. Mas eu dei um outro título e o título, o tema de hoje que a gente vai meditar é o objetivo da morte de Jesus. Você sabe qual foi o objetivo da morte de Jesus? Então, vamos ver aqui. Então, primeiro, antes da gente chegar no objetivo traçado por Deus, eu queria meditar no objetivo do homem, porque o texto ali, a partir do 47, vai falar qual era o objetivo daqueles homens de tirar a vida de Jesus. Então, o ponto de número 1 é o objetivo do homem com a morte de Jesus. Versículo 47 diz assim: Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Qual era o objetivo desses homens aqui, ao tirarem a vida de Jesus, ao planejarem a morte de Jesus? O objetivo deles era não perder o poder. Não perder a posição, não. Olha, se esse homem... E interessante que às vezes a gente acha assim que o plano partiu das pessoas que não criam em Jesus. A gente vê que eles reconheceram os sinais que Jesus estava operando. O texto deixa muito claro que eles viram que Jesus estava novamente em ascensão. Algo que me chama a atenção é porque a gente viu muitas pessoas abandonando Jesus e de repente Jesus faz um milagre e o nome de Jesus volta àquele destaque. E esses homens não querendo perder a sua posição, o seu poder, o que eles começam a fazer? Não, gente, o que a gente está fazendo? Olha como eles reconhecem que Jesus operava sinais. Eles dizem assim no versículo 47,
que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Eles reconheceram que Jesus operava muitos sinais e eles não queriam perder o poder dele. À medida que Jesus crescia, o nome deles, né, ia caindo no esquecimento e Jesus ia sendo glorificado. Então eles tinham ali uma opção, um objetivo. Eles falaram, se o deixarmos assim, ou seja, livremente, operando sinais, olha o que vai acontecer, todos crerão nele. Então se a gente deixar Jesus nessa liberdade que ele está indo, vindo, curando, ressuscitando, todo mundo vai crer nele. A gente não pode deixar isso acontecer. E eles ainda concluíram outra coisa. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Olha o pensamento deles. Se a gente deixar, ainda vão vir a gente vai perder o nosso lugar, né, que eles ocupavam ali religioso, e a gente vai perder o nosso poder. A gente sabe que a religião também tinha uma influência política ali, a gente vai perder completamente esse poder. Então, eles não querendo perder esse poder, eles começaram a planejar isso. Mas é interessante que Deus, ele é tão soberano que apesar do homem, apesar dos planos do homem, o plano de Deus, ele na verdade está sendo atingido com isso, né? E é tão interessante que Deus, ele vai mostrar que o objetivo dele está sendo concluído através mesmo dessa ação maligna, né, desses homens. Ali no versículo 49, então a gente já viu, né, o objetivo do homem com a morte de Jesus. Agora a gente vai ver o objetivo de Deus com a morte de Jesus. Versículo 49 diz assim: Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: Vós nada sabeis. Isso foi também algo profético, né? Vocês não sabem de nada. Vocês não têm a menor ideia do que vocês estão fazendo, né? Então, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Então, mais ali para frente a gente vai ver que ele estava profetizando. Por ele ser sumo sacerdote, Deus ele usa quem ele quer, né? Eu acho tremendo isso também para nos tirar também de alguma posição que a gente queira colocar por ser usado por Deus, né? Porque Deus ele usa quem ele quer. Ele usou aquele sumo sacerdote para profetizar qual era o objetivo, qual era o plano da morte de Jesus. A morte de Jesus é a salvação da nação. Aí vem o apóstolo João, que ele vai dar uma amplitude ainda, ele vai ampliar o propósito da morte de Jesus, o objetivo da morte de Jesus. Olha ali no versículo 51, diz assim: Ora, ele não disse isto de si mesmo, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Então ele está confirmando. Olha, ele não falou isso por ele mesmo, porque ele estava participando do plano de Deus, porque ele teve essa revelação, né? Ele está profetizando isso porque Deus quis usar ele ali, que Jesus ia morrer pela nação. E aí ele vai ampliar isso. E não somente, ele diz ali, pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então ele concluiu. Então o objetivo de Deus com a morte de Jesus era o quê? Era primeiro, né, morrer pela nação, ali pelo aquele povo. A gente vê ali pelos religiosos que estavam ali que aquela nação estava perdida, estava diante de Deus distante de Deus. E o Senhor quis reunir de novo aquela nação e salvar aquela nação. E aí o apóstolo João, que está escrevendo esse livro, ele conclui, ele fala, não só pela nação, mas por quem também? Pelos filhos de Deus que estão dispersos. Então esse é o objetivo, o plano. Por que Jesus morreu? Porque alguém planejou? Porque esses homens quiseram tirar a vida de Jesus? Não, porque era plano de Deus. Morrer pela nação e morrer pelos dispersos. Então é interessante, quando eu estava analisando esses trechos aqui, eu vi que Deus, através da vida de Jesus, como já havia sido profetizado também, quando Jesus foi apresentado no templo, Simeão, né, na unção do Espírito Santo, ele falou que Jesus ele ia manifestar o coração dos seres humanos, ia manifestar, ia sair para fora aquilo que tem no coração dos seres humanos. E o que tem no coração dos seres humanos sem Cristo é isso, é desejo de matar. É desejo de manter o controle das coisas.
É o desejo de estar naquela posição e não perder, não deixar Cristo assumir. Eu não quero que Jesus assuma, eu quero estar no controle. Eu quero estar nessa posição onde Jesus não manda, onde ele não tem liberdade. Esse é o objetivo do homem. Agora, apesar do objetivo do homem, o Senhor manifesta o melhor do coração de Deus, que é Jesus, que é a bondade de Jesus, que apesar de nós, ele está pronto a se entregar. Jesus, ele disse assim, que ninguém tira a vida dele, que ele entrega a vida dele. Então, esse trecho, ele revela o melhor de Deus e o pior do homem. Ele vai revelar essas duas coisas, né? Mas também ele vai revelar qual é o objetivo dos filhos de Deus. Então, como terceiro ponto, eu coloquei aqui o objetivo dos filhos de Deus. Será que Jesus, é claro que na cruz Jesus cumpriu, a gente sabe muito bem que o Senhor se entregou, a gente sabe muito bem que está consumada toda a obra de salvação, mas esse texto ele ainda revela que há algo que ainda está para se completar. Ele diz assim, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus. Então, como terceiro ponto para a gente meditar e pensar, eu coloquei aqui o objetivo dos filhos de Deus. Então, qual é o objetivo do Filho de Deus com a morte de Jesus? Jesus morreu, vou ficar de braços cruzados, vivendo a minha vida, esperando a morte chegar? Não, muito pelo contrário, há um objetivo, e há um objetivo revelado nesse texto. O objetivo de Deus é reunir em um só corpo. Jesus, nós sabemos, vários trechos falam que Jesus é a cabeça desse corpo. Então, o objetivo de Deus em nós é nos reunir em um só corpo. Se nós, que somos filhos de Deus, estamos reunidos em um só corpo, significa também, nós sabemos por outros trechos, que cada um de nós tem uma função. O meu corpo, cada parte do meu corpo tem uma função. Então, há um objetivo para mim, mesmo após a morte de Cristo, que faço parte desse corpo. Eu tenho algo que eu preciso desempenhar, algo que eu preciso fazer dentro desse corpo. Para isso, eu preciso estar debaixo da cabeça que é Cristo. Para que haja em mim, no meu coração, o mesmo sentimento, o mesmo objetivo que houve em Cristo, eu preciso estar debaixo dessa cabeça, dentro desse corpo. Não simplesmente agindo aleatoriamente ou livremente, sem uma direção. O Senhor, ele deu esse objetivo para a igreja, para o corpo de Cristo. Nós temos uma função nesse corpo. Agora eu pergunto para você, você tem desempenhado essa função no corpo de Cristo? Se nós não desempenharmos essa função no corpo de Cristo, muito provavelmente a gente está sobrecarregando o outro, porque há uma parte que me cabe dentro desse corpo, há um objetivo ainda para mim e para você que faz parte desse corpo de Cristo. E o objetivo também, ele diz assim, reunir em um só corpo os filhos de Deus. Pergunto para você, você é filho de Deus? Os filhos de Deus, a Bíblia fala que são guiados pelo Espírito de Deus. Lembra o objetivo do homem? O objetivo do homem é agir de acordo com a sua própria vontade. O objetivo dos filhos de Deus é fazer a vontade de Deus, é ser guiado pelo Espírito de Deus. Não fazer a sua própria vontade. É o oposto disso, é fazer a vontade de Deus. Jesus falou, agrada-me fazer a tua vontade, ó Pai. E nós precisamos nos agradar de fazer a vontade de Deus, que o corpo ele obedece à cabeça. Então, você é filho de Deus, você tem sido guiado pelo Espírito de Deus, não é apenas um batismo no Espírito, é algo diário. Eu preciso me encher do Espírito Santo. Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Qual é a minha parte no corpo de Cristo no dia de hoje? Isso é ser filho de Deus, ser guiado. Assim como Jesus, o Filho unigênito de Deus, aquele que era o primeiro, aquele que se deu, aquele que se entregou, aquele que fez plenamente a vontade de Deus. Se eu sou filha de Deus, se você é filho de Deus, nós também queremos nos entregar para resgate de outras pessoas, para que outras pessoas também sejam reunidas nesse corpo, para que esse corpo não seja um corpo morto ali, que não tem expressão nenhuma, porque Cristo ressuscitou. E aqueles que morreram com Cristo ressuscitaram com Cristo. E tem essa função no corpo que é uma função viva. O corpo de Cristo ele não é um corpo morto, mas ele é um organismo vivo, que age,
que toca. Ontem eu compartilhando ali com as meninas da Casa Maria e Marta, né, sobre a carta ali de João, no capítulo 1, né, o apóstolo João falando aquilo que nós vimos, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós apalpamos. Eles tiveram esse contato com o corpo de Cristo. E nós somos o corpo de Cristo e as pessoas têm que ter contato com Cristo através de nós, que somos essa expressão do corpo de Cristo. Então, precisamos estar desempenhando a nossa função do corpo de Cristo, precisamos estar sendo guiados pelo Espírito Santo para dizermos com propriedade que somos filhos de Deus e precisamos também ir atrás dos que andam dispersos. Nós também temos essa função de trazer a unidade. Né? A gente sabe, pode ser dispersos por vários motivos, né? Eu coloquei ali pelo menos 2 motivos. Dispersos por quê? Porque ele está falando de pessoas que estavam em outras regiões, né? Ali o que o Caifás tinha profetizado é que Jesus ia morrer pela nação de Israel, né? Nós sabemos isso. Mas ele está falando dos dispersos, ou seja, para aqueles que estão, os filhos de Deus que estão em outras localidades, em outros países, em outros locais, em outras nações. Então, ele está falando desses dispersos. Mas nós podemos também aplicar por aquilo que diz lá em Isaías 53, que todos nós estávamos desgarrados de Cristo. Todos nós tínhamos aquela intenção daquele velho homem ali, né, de ter o controle, de ter a posição, mas uma vez que a gente conheceu Cristo, que a gente entendeu o objetivo, o plano de Deus para nos salvar, que esse plano contou com a morte, entrega de Jesus Cristo, nós que estávamos dispersos somos resgatados. A gente que estava fazendo a nossa própria vontade ali aleatoriamente, a gente passa a entender, não, eu preciso estar unido com Cristo, eu preciso estar unido com o corpo, eu não quero mais fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade de Deus. Então, isso é reunir aqueles que estão também dispersos, né? Pode ser disperso territorialmente ou disperso, né, no nosso coração, andando segundo a vaidade dos nossos pensamentos. Então, nós temos ainda um objetivo aqui nesse mundo. E eu pergunto para você, você tem feito? Se você tem feito, você quer fazer mais? Você quer levar outros a fazerem parte desse corpo? Você tem agido buscando essa unidade do Espírito, unidade no corpo de Cristo? Não dá para fazer a obra de Cristo também assim, dispersos, né? Ou sozinhos. Nós precisamos, porque há funções que um vai desempenhar melhor porque foi colocado ali por Deus para desempenhar melhor aquela função, melhor do que eu em outra função, mas há uma função que cabe a nós, a cada um de nós. E a gente precisa estar ciente disso e a gente precisa estar executando, porque ainda há um objetivo para mim e para você. Amém? Eu queria orar com você, eu queria pedir que você sondasse seu coração. Eu realmente sondei meu coração. Essa pergunta ficou muito forte também, ali do início, né, do versículo ali no 48, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Aí ele diz assim, no versículo 47, disseram, o que estamos fazendo uma vez que esse homem opera muitos sinais? Pergunto para você, o que você está fazendo com esse homem que opera muitos sinais? Os sinais têm, como a Bíblia fala que os sinais, né, vão seguir aqueles que creem. Esses sinais também têm seguido a sua vida, as pessoas que olham para você também estão crendo no Senhor por causa da sua vida, né? Há perseguição também sobre você, porque uma coisa que é interessante no plano de tirar a vida de Jesus é que a gente vê em outras passagens que havia um plano para tirar a vida de Lázaro, porque todo aquele que ressuscitou com Cristo, morreu com Cristo, foi ressuscitado com Cristo, também tem um plano de tirar a sua vida. Há um plano contra a sua vida. Mas a gente precisa ficar firme, por quê? Porque o propósito de Deus, o objetivo de Deus é maior do que os planos dos homens. Esse texto deixa muito claro que não foi o objetivo do homem de tirar a vida de Jesus, mas foi o plano de Deus, o objetivo de Deus, que era nos salvar, que era nos reunir nesse corpo, era nos tornar filhos de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esse trecho. Eu confesso que muitas vezes eu desprezei essa passagem, Senhor, talvez dando mais atenção, Senhor, ali à ressurreição de Lázaro, mas esse trecho mostra a tua soberania, mostra, Senhor, o coração do homem sem Cristo,
um coração mau, um coração perverso, um coração que planeja a morte, um coração que não quer perder a posição. Mas também mostra, Senhor, o coração de Cristo, maravilhoso, que veio para cumprir o objetivo do Pai, o plano do Pai, que livremente se entregou, não somente para resgate da nação de Israel, mas para resgate de todo aquele que se tornaria filho de Deus, que está disperso pelo mundo, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que o Senhor nos una nesse corpo, Senhor, cumprindo, Deus, as funções que o Senhor designou para cada um de nós. Cada um de nós é uma peça importante nesse corpo, mas não podemos estar sozinhos, precisamos estar ligados, conectados ao Senhor e conectados uns aos outros. Em nome de Jesus, nos ajuda a não andar dispersos e, pelo contrário, Senhor, a ir atrás desses que estão dispersos, desses que são seus filhos, desses que entenderão esse objetivo, crerão no Senhor. Pai, também eu oro para que os sinais acompanhem aqueles que creem, para que no teu nome, no teu poder, sendo parte desse corpo, a gente manifeste o teu poder para pregar com unção, com graça, com poder, para ressuscitar os mortos, para curar os doentes, Senhor. Em nome de Jesus, manifeste esse poder, em nome de Jesus, através do teu corpo, através da tua igreja, através de cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, que no dia de hoje, Pai, a gente viva não aleatoriamente, mas com esse objetivo, o teu objetivo, pleno, santo, poderoso para salvar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida e viva com esse objetivo de honrar o Senhor, de estar unido no corpo de Cristo. Amém?